E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé. Hoje, dia 30 de junho de 2004, uma quarta-feira, e Deus quer falar aos nossos corações. Tema da nossa mensagem, perseguição. E o texto, 1º livro dos Reis, capítulo 19. 1º livro dos Reis, capítulo 19. Nesta manhã, nós falaremos de perseguição, algo que você vai extrair para a sua vida dentro de um texto bíblico. Passagem que fala de Elias, um profeta de Deus, e Elias passou momentos difíceis por causa de uma perseguição. Então, o tema da nossa mensagem é perseguição, e você vai ler comigo 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, e que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de uma árvore, debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, Elias, e come, porque muito comprido te será o caminho até aqui, em o nome do Senhor Jesus. Amado de Deus, filhas de Deus, nesta manhã Deus quer tratar de um assunto importante na sua vida. Deus quer trazer ao nosso coração uma palavra que fala de perseguição. E a perseguição, como você já constatou nessas passagens, nesses pequenos versículos, uma perseguição se levantou muito forte contra Elias. E Elias era o profeta de Deus. Elias, um grande homem de Deus, que havia feito um grande milagre no capítulo anterior. Se você ler o capítulo 18 do 1º livro dos Reis, você vai verificar que Elias estava diante dos profetas de Baal, ele sozinho, e ele prevaleceu contra os 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Azera. Quer dizer, um total de 850 homens contra um homem só. Porém, esse Elias, ele sendo o único homem, ele, através da presença de Deus, como representante de Deus, ele fez a diferença. Então, um grande milagre aconteceu no capítulo 18. E Elias estava num estágio de alto, um estágio muito alto, porque ele, através daquela manifestação de poder do capítulo 18, Elias estava, digamos assim, na ponta, na crista da onda, né? Elias estava num momento muito forte de sua vida, um grande milagre, um grande acontecimento. Mas, por incrível que pareça, no capítulo 19, a situação vai virar de uma forma tão rápida, mas tão rápida, que parece até que não era a mesma pessoa. Porque aquele homem que tinha subido ao Monte Carmelo, aquele homem que fez fogo descer do céu, aquele homem que matou os profetas de Baal, é o mesmo homem que agora vai correr da face de uma mulher. Aquele mesmo homem que havia manifestado tanta presença de Deus no capítulo 18. Mas no 19, por causa de uma ameaça de Jezabel, Elias foge e se inicia uma perseguição. Então, nessa manhã, Deus quer mostrar para mim e para você que, independente da sua vida com Deus, independente dos milagres que aconteçam na sua vida, independente da presença do Espírito Santo, você pode ter certeza, toda a dificuldade pode se levantar. E em determinados momentos a perseguição vai se levantar contra você, sim. A perseguição se levanta contra os filhos de Deus, porque em determinados momentos
Satanás vai criar situações difíceis, sim, e ele vai usar muitas vezes pessoas para procurar perseguir você. Mas veja que Elias, ele foge da presença de Jezabel. E ele, fugindo da presença de Jezabel, ele vai atravessar outro momento de sua vida e ele vai conseguir extrair pontos positivos dessa perseguição. Porque o título da nossa mensagem é o seguinte: tirando proveito da perseguição. Tirando proveito da perseguição. Porque nessa manhã nós veremos que na perseguição também existe uma coisa boa. Na perseguição também existe pontos positivos. Numa perseguição, quando você é de Deus, quando você está arraigado na palavra de Deus, servindo a Deus, saiba, haverá uma recompensa para você. Tirando proveito da perseguição. Porque veja que Elias, ele fugiu. Elias fugiu porque Jezabel falou: olha, amanhã, esta mesma hora, Elias estará morto como os profetas que ele matou. E Elias foge da presença de Jezabel. Mas naquela fuga aconteceria coisas grandes. Naquela fuga aconteceria coisas maravilhosas. Porque Elias foge da presença de Jezabel. Mas à medida que Elias fugiu, o Espírito Santo de Deus estava com Elias também. E da mesma forma você que está sendo perseguido, você que está sendo perseguido por muitas pessoas, talvez perseguição no lar, talvez perseguição na sua família, no seu ministério, na sua igreja, na sua escola, eu não sei, mas saiba, se você está sendo perseguido, se você está sendo perseguido nessa hora, saiba que você está cumprindo a lei de Deus na sua vida. Porque Jesus, ele aconselhou, ele disse, ele advertiu: olha, vocês serão perseguidos por causa de mim. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, ele disse: e odiado de todos vocês serão, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, nessa manhã, a sua perseguição não significa derrota. A sua perseguição não significa que você vai ser destruído, não. Mas a sua perseguição significa que Deus te dará uma grande vitória, que Deus abrirá portas para você, que Deus fará na sua vida algo maravilhoso nesta hora. Porque se você está sendo perseguido pelo inimigo, na sua igreja, na sua vida, na sua família, não importa. Saiba que nessa manhã você tem Deus ao seu lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim como Elias estava fugindo, mas Deus estava com ele. Saiba, Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra você não prevalecerá contra a sua vida, não prevalecerá contra você, porque a herança dos servos do Senhor é a bênção, é a vitória e é o fortalecimento, ainda que você esteja passando e enfrentando uma perseguição. Veja, Elias, homem de Deus, Elias perseguido, mas Elias, ele tira proveito da perseguição. Veja que aqui do versículo 3 até o versículo 7, que na perseguição você vai extrair coisas grandes. E em primeiro lugar nós vemos nessa manhã que na perseguição você vai pedir a morte, como Elias pediu a morte. Na perseguição você perde a morte, mas Deus renova você. Em primeiro lugar, na hora da perseguição, Deus vai renovar você. Porque na hora de uma perseguição, você foge. Na hora de uma perseguição, você tem medo, você tem muito medo, você pede até mesmo a morte, porque faz parte da sua estrutura física. Veja que no versículo 3 diz assim: o que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é a de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Veja que Elias estava no avançado estado de depressão. Elias estava atravessando uma grande depressão na sua vida, uma grande tristeza. Elias falou: poxa, eu venho lutando tanto, eu venho fazendo a obra de Deus, eu fiz aquele milagre lá, eu orei, Deus respondeu com fogo, eu matei os profetas pagãos e olha o retorno que eu tenho. Aquela rainha Jezabel está querendo me matar, eu não quero mais viver. Quer dizer, ele se coloca numa qualidade de medroso,
não é? Ele não parece que está fugindo da realidade, mas não. Isso aqui é um momento da vida dele. Isso é um momento da vida de Elias, como você também vai passar em determinados momentos. Veja que Elias, ele foi para o deserto. Caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore do deserto. E embaixo dessa árvore, eles têm o seu ânimo abatido. Ele entra num estado de angústia e ele perde a morte e diz: Senhor, basta, eu não sou melhor do que os meus pais. Mas veja que no versículo 5, quando ele se deita e ele dorme debaixo do zimbro, diz que veio um anjo. Eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Veja como Deus tem um grande interesse para a vida de Elias. Elias achava que tudo estava perdido, mas Deus renovou Elias. E ele ia renovar Elias porque a missão de Elias não tinha acabado. A missão de Elias estava ainda no começo. Ele teria muita coisa a fazer. É assim contigo também, querido. As suas forças estão se acabando. Você está sendo perseguido. Você está enfrentando grandes dificuldades. Mas aqui diz claramente o seguinte. Aqui diz claramente que Elias estava pedindo a morte. E ele deitou-se, mas o anjo tocou e falou: levanta-te e come, Elias. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Veja, Elias comeu, bebeu e voltou a deitar, porque ele queria morrer, ele queria a morte, estava numa angústia, estava numa depressão. Mas o anjo do Senhor estava ali para o fortalecer. O anjo do Senhor estava ali para dar uma palavra de ânimo. E o anjo do Senhor levou a comida, levou a bebida. Irmão, filho de Deus, nessa manhã saiba, não importa a perseguição que você está enfrentando, não importa o desespero que você está vivendo, importa te dizer nessa hora que você vai tirar proveito da perseguição. Porque nesse exato momento o anjo do Senhor está contigo. Nesse exato momento o anjo de Deus está contigo. E o anjo de Deus está chegando. E o anjo de Deus está trazendo para você um pão. E o anjo de Deus está trazendo esse pão queimado na brasa. E o anjo de Deus está te dando água para beber. Porque se você não sabe, essa brasa simboliza a presença do Espírito Santo. Se você não sabe, esse pão significa Jesus, que é o pão da vida. E se você não sabe, essa água simboliza para você nessa manhã a água que é Jesus, a água do Espírito Santo, para que você venha matar a sua sede, a se alimentar e se levantar pelo poder, pela virtude do Espírito Santo. E o anjo do Senhor te toca nessa hora e diz: levanta-te, porque o teu caminho é muito longo. Levanta nessa hora, filho de Deus, não te desespere, porque ainda que você pense em morrer nessa hora, você na perseguição pensa em morrer, mas Deus pensa em te dar vida. Deus quer te dar vida nessa manhã, porque Deus renova você nesse momento. E portanto saiba, você não vai morrer, mas você será renovado nessa hora, porque Isaías 41:10 ele disse claramente: eu sou contigo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que contenderem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Quer dizer, nesta hora saiba, a perseguição se levantou, tudo bem, mas saiba que você será renovado nessa hora pelo Espírito Santo. Mas nós veremos em segundo lugar. Veja que a partir do versículo 8, a partir do versículo 8, nós verificamos em segundo lugar, porque a verificação da palavra é algo tremendo. Veja que Elias entra num estado de depressão, né? Ele estava perseguido. Deus mandou alimento, Deus mandou o suprimento, como ele está mandando para você nessa manhã. Mas em segundo lugar nós vimos, a partir do versículo 8 até o versículo 14, que na perseguição aparecerá para você uma manifestação poderosa. Na perseguição, Deus aparecerá para você. Na perseguição, você tentará se esconder, mas Deus aparecerá para você. Veja que Deus, ele vem falar com Elias, porque no versículo 8 diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, que é o monte de Deus, também chamado Sinai.
E ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Veja como Deus apareceu para ele e pergunta. Está perguntando: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Porque Elias foi para a caverna. Veja que Elias comeu, partiu, mas quando ele chega ele procurou logo uma caverna. Elias queria se esconder. Mas Deus se manifesta a Elias. Porque na hora da perseguição, na hora do desespero, na hora da sua aflição, você pode tentar se esconder, mas Deus vai procurar você e vai falar com você. Deus vai interrogar você, Ele vai querer saber do seu problema, Ele se interessa com você. Jesus se interessa pelo seu problema, pela sua causa. Você diz: ninguém liga para mim, ninguém quer nem saber o que eu estou vivendo, mas Jesus se interessa por você. Jesus quer se manifestar para você nessa dificuldade, nessa perseguição. Porque no versículo 10 diz assim: e ele disse: Senhor, eu tenho sido muito zeloso por ti, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei sozinho e buscam a minha vida para me tirar. Olha, Elias está se lastimando, está se lamuriando, está dizendo: ó Deus, eu tenho sido isso e isso, tenho feito tanta coisa, e olha só, eles querem buscar a minha vida. Não ficou ninguém. Elias achava que só tinha ele. Elias achava que só tinha ele servindo a Deus, mas não é verdade. Porque no versículo diz assim: e ele disse: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Deus mandou Elias sair para fora da caverna. Deus está falando contigo: saia da caverna, saia desse seu esconderijo, venha para fora, porque aqui diz: e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Agora veja que depois dessa manifestação, Deus mandou ele sair. Aí passou o vento, Deus não estava no vento. Passou o fogo, Deus não estava no fogo. Passou o terremoto, Deus não estava no terremoto. Porque Deus não se manifesta através de nada disso. Mas depois de tudo isso veio assim: e depois do fogo veio o quê? Uma voz mansa e delicada. Quer dizer, depois de tudo aquilo, Deus vai falar com Elias. É assim contigo também, irmão. É assim contigo também. Porque quando você passa na aflição, você vai passar várias dificuldades. No fogo, você passa pelo fogo e está queimando, não é? Você passa pelo terremoto e o terremoto balança você. Você passa pelo vento e o vento sacode você. Mas Deus vai falar contigo agora. Uma voz mansa, uma voz delicada, uma voz suave. Porque no versículo 13 diz: e sucedeu o quê? Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Olha, de novo Deus fala com ele. Porque Deus primeiro tranquilizou Elias para depois falar com ele. E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derrubaram os seus altares e mataram os teus profetas. Eu fiquei sozinho e eles querem me matar. A mesma história. Mas Deus queria falar com Elias, porque você saiba nessa manhã, na hora da sua perseguição você vai tentar se esconder. Na hora da sua perseguição você vai tentar se esconder. Mas nessa hora, quando você tenta se esconder, Deus aparecerá para você, querido. Porque nessa hora Deus ouve a sua voz, o seu clamor, e você vai ouvir uma voz mansa, uma voz tranquila, uma voz suave no seu ouvido, que está te dizendo nesta manhã: tome jeito, porque eu estou contigo. Você não deve temer o mal, mas você deve prosseguir pela força do Espírito Santo. Veja, veio o vento, Deus não estava no vento. Passou a ventania, Deus não estava na ventania. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Mas veio também o fogo, Deus não estava no fogo, querido. Mas depois disso tudo, veio uma voz que falou para Elias. Veio uma voz que falou para Elias. E nessa manhã, Deus quer falar com você, para que você seja uma pessoa mais que vencedora. Saiba que você pode passar pelo fogo, está queimando, passa pelo terremoto, passa pelo vento, mas Deus está contigo nessa peleja. Porque quando ele apareceu para Abraão em 17:1 de Gênesis, ele disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nessa manhã Deus está contigo. Você está caído, mas saiba que Provérbios
Provérbios 24:16 diz que 7 vezes cairá o justo, mas se levantará, porque Deus te toma nessa hora pela mão e te coloca de pé. Você vai ficar assim? Não. Você vai extrair proveito da perseguição. Mas em terceiro lugar, o texto é grande, muito grande. Em terceiro lugar, na perseguição, Deus vai te dar uma missão grande. Na perseguição, Deus vai renovar para você as missões, vai transformar o seu viver, porque na hora da perseguição você quer abandonar o caminho do Senhor, mas é na perseguição que Deus renova o seu caminho. Deus te dará novas ordens, Deus te dará tarefas, novas obrigações. Veja que no versículo 15 diz assim: e o Senhor lhe disse: vai, Elias, e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, Elias, e unge a Azael rei sobre a Síria. E também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 joelhos, que não dobraram a Baal e não beijaram a ele. Quer dizer, estava falando: ô Elias, você não está sozinho. Você não está sozinho, tem muita gente sofrendo como você. Tem muita gente espalhada por aí, sofrendo a mesma coisa que você sofre. E você vai ter uma missão agora, não vem choramingar, Elias. Coloca-te de pé, você vai consagrar 2 reis e 1 profeta no teu lugar. Olha que missão tremenda. Elias pensava que estava no fim e ia morrer. Deus falou: você não vai morrer. Até porque Elias não morre, Elias vai ser arrebatado numa carruagem de fogo. Quer dizer, quando você pensa que está fraco, como diz Paulo, aí você está forte. Quando você pensa que está na última, você está iniciando. Porque nessa manhã Deus te dá missão. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com o 10ª. E Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Deus está jogando a capa sobre você nessa noite. E então Eliseu deixou os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei, Elias. E ele disse: vai depressa e volta, porque te tenho eu feito. Olha só, Elias falou assim: vai, se despede da sua mãe, porque a tua missão agora é outra. Assim Deus está falando contigo nessa manhã. A sua missão é outra. Não olhe para a direita e para a esquerda. Eliseu foi despedido da parentela, mas voltou, porque no versículo 21 diz assim: voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Quer dizer, ele pegou aqueles animais, fez uma baita festa, fez uma churrascada, ofereceu para todo mundo, porque ele estava alegre. Porque Elias era um homem que estava no desespero. Mas saiba, no teu desespero, você vai ser alcançado por Deus. No teu desespero, a prosperidade vem. E você vai ungir muita gente. Você vai consagrar muita gente. Porque de você sairão muitas pessoas para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque Deus vai falando contigo nesse momento. E se você não saiba, lá em Mateus 9,37 ele disse: porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Você não vai morrer. Tire proveito da tua perseguição. Como ele disse para Josué em 1,9 de Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo nessa manhã e sempre. Porque assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus.